Boa noite, todo mundo. Hoje nós vamos falar da conclusão desse livro, né? Como a democracia chega ao fim, do David Runciman, que é um pesquisador, professor da Faculdade de Cambridge, na Inglaterra. E curiosidade, Gleito, eu fui pesquisar sobre o Runciman, não sei se você já tinha tomado conhecimento disso. Ele é Sir, ele tem título de nobreza, de família, sabia? Não vi, não sabia. O avô dele era Sir, o pai dele também era Sir, e ele tem o título de nobreza, né? Ele tem um desses títulos nobiliárquicos aí, interessante, né? E tanto o avô quanto o pai, carreiras acadêmicas sólidas, e o pai era cientista social, do David Runciman. Essas curiosidades você vai pesquisar, você vai achando umas coisinhas. Espera aí que eu vou subir a apresentação, viu, gente? A apresentação tá visível para vocês? Tá sim, Thiago. Tá sim, tá certinho. Gente, fique à vontade para perguntar, tá certo? Ou então, né, usem o chat. O Gleiton vai fazendo a moderação aí dentro do possível. Como eu falei para vocês, nós vamos ler a conclusão do livro, né, que se chama Conclusão, dois pontos, é assim que a democracia chega ao fim, do David Runciman. Esse livro do David Runciman, Como a Democracia Chega ao Fim, compõe um conjunto de uma literatura que ganhou corpo e volume na segunda metade dessa década, né, a gente pode dizer, de 2015 para cá, um grande conjunto de publicações que tentam entender a emergência de governos autoritários, governos populistas no mundo. O que diferencia, e em boa medida ao longo do livro, né, para quem tiver depois curiosidade de ler a obra como um todo, o Runciman vai abordar a ascensão desses autoritários, mas ele vai trazer, eu acho que, elementos novos que vai nos permitir pensar essa crise da democracia contemporânea e algo parecido ou que possibilita algum diálogo com o texto que nós já trabalhamos eu não sei se a gente trabalhou, ele foi na Política 2, mas é um texto do Bernardo Manan que fala sobre a evolução do governo representativo. Eu estou lembrando do Manan, Gleito, porque na outra vez que nós ministramos a disciplina, a gente deu o texto do Manan, não foi? Acho que por isso que eu fiz confusão. Mas, de qualquer forma, a ideia de se entender a democracia, na verdade, como algo que é processual, tá certo, gente? E aí, o Runciman, nessa conclusão ao livro, ele traz uma série de reflexões, posso dizer nesse sentido, algo muito mais afeito à filosofia política do que algo mais relacionado a uma ciência política mais dura, uma ciência política mais empírica. Ele parte para uma discussão de cunho mais filosófico sobre a democracia, né? E traz alguns questionamentos que eu considero importantes e que nos permite pensar isso que nós estamos chamando de crise da democracia contemporânea. Bem, aí está aí uma fotinha para vocês conhecerem a cara do David Runciman. Ele nasceu em 1967, ele é professor de Cambridge, como eu já mencionei. Ele tem um podcast que se chama Talking Politics, se alguém tiver curiosidade, e nós vamos examinar aí, né, a conclusão do livro, do famoso livro dele, né, Como a Democracia Chega ao Fim. Bem, como eu mencionei para vocês,
o livro ele tem muito mais um perfil de um ensaio de filosofia política do que algo relacionado a uma espécie de ciência política empírica ou dura, mas de forma alguma isso deve ser lido como algo que minore a importância do livro, tá? É algo que, ao meu ver, é super importante nós pensarmos em termos de filosofia política e de teoria política, tá certo? Bem, basicamente, a tese que o autor defende no livro é que a democracia, tal como nós a conhecemos, estaria passando por uma crise que pode acarretar em seu fim. Bem, mas essa crise, ela não teria em si um fim dado ou um fim determinado. Nós não sabemos para onde esse fim vai evoluir, aonde se dará esse fim. Ou seja, não tem uma perspectiva teleológica do desdobramento do fim da democracia, né? E, portanto, a leitura que ele faz da emergência desses governos autoritários, populistas de direitas e populistas de esquerda em geral, muito mais de que eles são sintomas e não a causa do fim da democracia. Dentro dessa perspectiva, ele vai se colocar contrário, né, ressaltando esse elemento de que o futuro está em aberto, apesar de se entender que há uma crise na democracia. Isso que é importante a gente ressaltar, né? Essa possibilidade de que o futuro está em aberto vai em contrário a uma perspectiva defendida por um outro filósofo da política, chamado Francis Fukuyama, que em um determinado momento vaticinou que havíamos chegado no fim da história. Qual que é o momento em que o Fukuyama ele faz esse vaticínio? Ele fala que chegamos ao fim da história simplesmente quando você tem ali o rompimento da ordem bipolar, né? O fim da tensão existente entre dois blocos, o bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos e o bloco socialista capitaneado pela União Soviética e posteriormente pela Rússia, né? Com o fim da Guerra Fria, com a supremacia do liberalismo, a gente pode dizer dessa forma, seria o momento em que o Fukuyama afirma, olha, chegamos ao fim da história, né? Em termos de política, nós temos as democracias liberais e, em termos de economia, o capitalismo. Basicamente isso. Então, na verdade, o que o Russman está chamando a atenção, olha, a história está em aberto, né? A história é um processo e a própria democracia em si, ela deve ser entendida dentro de uma perspectiva processual. Dessa forma, o que o Russman nos convida, sobretudo na leitura dessa conclusão, e por incrível que pareça, eu faço, dentro desses livros que abordam as crises da democracia, de rupturas, enfraquecimentos, eu tenho uma leitura, querendo ou não, otimista, a partir da perspectiva que o Russman nos apresenta, que é de se pensar horizontes possíveis. Então, num certo sentido, há uma certa defesa da utopia na obra do Russman. Olha, se a democracia está em crise, nós não sabemos para onde essa crise vai nos levar, mas nada nos impede que possamos pensar futuros possíveis, né? Pensar horizontes possíveis. E aí eu acho que acaba sendo uma mensagem positiva e otimista ao término da leitura do Russman. Não sei se o Gleiton também faz uma leitura nesse sentido, Gleiton. Você queria comentar algo a esse respeito? O que eu tenho impressão do Russman, Thiago, é que ele, assim, ele não vê como
Porque se outros autores veem o declínio da democracia com temor, né? Com temor de que a gente estaria perdendo, assim, talvez a nossa questão política mais importante, a minha impressão é de que ele não tem esse temor. Ele vê meio que como um processo que é possível que ocorra, mas também não vai ser o fim do mundo. É um pouco, a minha impressão é um pouco essa, assim. No limite ele fala, olha, já existiu o absolutismo, né? O absolutismo caiu por terra e a raça humana continuou, né? Sobre outras formas de governo, né? Já existiu impérios e hoje nós temos democracias, né? Acho que a mensagem, ao fim e ao cabo, ela é positiva, em termos, assim, de trabalhar uma ideia de que é possível imaginarmos futuros, né? E de trabalhar com a dimensão que nós temos, né, de seres racionais, de podermos lidar com os problemas que nos surgem no horizonte e pensar soluções para esses problemas. Eu acho que tem essa. Eu fiz essa leitura a partir dessas conclusões do Russian. E que bom que eu acho que eu fui no mesmo sentido que você, né, Gleito? Bem, aí ele começa o capítulo, a conclusão, né? Não chega a ser um capítulo, chamando a atenção de que a democracia é ávida por fábulas com moral, geralmente fábulas de caráter negativo ou fábulas de advertência. É sempre um discurso que visa a demonstrar como é que é a situação socioeconômica e política em um determinado país encontra-se degradada, mostrando que ali existe uma crise, né? E no texto ele dá o exemplo do Japão, ele dá o exemplo da Grécia, mas aí nós poderíamos estender essa ideia da fábula de advertência, ou da fábula negativa, para Japão, para Venezuela, Hungria, Turquia, Brasil, Estados Unidos, etc., aonde você consegue sempre visualizar, né? Olha, tem problema naquele lugar, o que deve ser feito para que, né, não haja mais problemas. O que ele chama a atenção é de que e é o exemplo que ele trabalha no texto, que tanto o Japão quanto a Grécia superaram crise. A Grécia, sobretudo, é uma crise relacionada a empobrecimento do país, dívida internacional com organismos estrangeiros, a própria União Europeia pressionando a Grécia para adotar políticas de austeridade fiscal, e isso é colocado ou não é colocado em prática pelos políticos gregos, e nem por isso a Grécia se esvai, né? Então, acaba que essa fábula de advertência, olha, né, que fala assim, olha como é que aquela situação daquele país está degradada do ponto de vista social, econômico ou político, não serve de lastro para uma análise de fato da democracia. E aí o Runciman vai nos chamar a atenção de que se existem fábulas negativas ou fábulas de advertência, ele chama a atenção de que, olha, falta uma fábula edificante sobre a democracia, né? Uma narrativa com um fundo moral que possibilite edificar, ressaltar, traçar com cores fortes, positivas a democracia. E aí eu cito o Russiman, né? As democracias estáveis preservam sua extraordinária capacidade de evitar o pior, mesmo sem dar cabo dos problemas que antes representavam uma ameaça catastrófica. Bem, eu acho interessante, ele chama a atenção, né, que ele fala assim, a democracia é algo comezinha, algo do dia a dia, algo do cotidiano que funciona no automático. É quase essa ideia que ele está trabalhando. E ao defender essa ideia de uma democracia que é algo cotidiano, algo ordinário, ele chama a atenção de que essa democracia ela praticamente trabalha por inércia, funciona por inércia, mas, num certo sentido, essa inércia, né, e basicamente a ideia da inércia
que ele vai pensar tem a ver com a possibilidade do funcionamento normal das instituições políticas, sobretudo a competição, né, a tão famosa competição entre as elites, em que uma elite pode ser substituída pela outra em função da avaliação que os governados fazem dos governantes. Ele chama a atenção de que esse funcionamento comezinho, ordinário da democracia, ela leva, né, nós chegamos num momento em que há um esgotamento do modelo dessa democracia. E aí ele vai usar alguns elementos de retórica para ilustrar o argumento dele no texto, falando sobre situações em que você tem uma série de problemas, aí ele chama atenção para a questão das desigualdades sociais e os desdobramentos do problema relacionados às desigualdades sociais, como, por exemplo, criminalidade, suicídio, encarceramento de pessoas negras nos Estados Unidos. Ele usa um exemplo dos Estados Unidos para falar sobre como que, no geral, a gente tem uma diminuição da violência, contudo, em alguns grotões, em lugares particulares, você vê uma violência circunscrita recrudescer, fortalecer. Aí ele cita, por exemplo, que se em Chicago, como todo, não é uma cidade violenta, você tem alguns distritos dentro da cidade de Chicago que são extremamente violentos. Então, essa democracia ela não está conseguindo dar mais respostas para problemas do cotidiano, e problemas que vão desde grandes causas, como, né, o problema da desigualdade social, até as questões relacionadas a questões identitárias, questões ligadas à questão da minoria. E daí nós podemos resgatar toda a discussão que nós fizemos na aula da semana passada, quando se falava da questão racial nos Estados Unidos, que é algo que é um barril de pólvora prestes a explodir naquele contexto. Novamente eu vou citar o Russiman, né? O que lhes falta é a moral da história, né? Ele fala que essa ausência da fábula edificante sobre educação, essa ausência da fábula edificante sobre a democracia não tem uma moral da história. Em vez de um drama que chega a um clímax, a democracia persiste numa espécie de agachamento congelado, aguentando firme, esperando o pior passar, mesmo que não haja muita clareza quanto ao que as pessoas estão esperando. Depois de algum tempo, a própria espera se converte no objetivo do exercício. Alguma coisa vai acabar acontecendo. É sempre assim. Então, ele chama a atenção de que há um funcionamento de uma democracia por inércia, né? E, basicamente, esse funcionamento da democracia por inércia, ele não consegue mais linkar ou criar um espaço institucional, político, de uma perspectiva de atuação dentro da democracia de um nível meso. Ou a democracia sempre vai estar dizendo respeito a problemas relacionados à ordem global, macroeventos, como crise climática, por exemplo, ou microexperiências, que poderiam ser resumidas às questões identitárias, né? E você não tem aí mais um elemento institucional na democracia que permita intermediar esses dois polos que ele tem chamado aí de macroeventos e microexperiência. Novamente, né, uma citação: quando as pessoas procuram instituições que poderiam facilitar essa intermediação, descobrem que foram esvaziadas pela pressão de inquietações e pelas frustrações políticas, grandes demais ou pequenas demais para se ajustar a elas. Então, as pessoas entendem a democracia ali no seu cotidiano, as instituições funcionam, em certo sentido, os governos funcionam, se preocupam com questões de ordem global, né, as questões levantadas pela própria ordem globalizada, e por outro lado, você tem toda uma gama de pressões
que operam quase que no nível da experiência individual, né, que pode ser mobilizada em algum termo de agregação, com movimentos identitários, mas que, no limite, não se expressam como uma causa coletiva. Esse é um elemento importante que eu acho que ele está chamando a atenção. Por mais que você possa ter engajamento de um grupo acerca de um determinado tema, não há um link desse grupo para a atuação institucional dentro dessa perspectiva democrática contemporânea, que ele chama atenção. Gleiton, não sei se você quer comentar algo, cara? Não, é exatamente isso, Thiago, que me parece um pouco o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte, que a democracia, ao longo do século XX, ela se consolida na medida em que ela lida com questões que atingem a média da sociedade, né, e que de certa maneira, questões que, não sei se universais seria a expressão melhor, mas é um pouco isso, são questões que unificam, de certa maneira, a sociedade e que dizem respeito mais diretamente à média dos cidadãos, vamos dizer assim. E o que acontece, de certa maneira, no mundo contemporâneo é que as questões identitárias, elas lidam, de que a agenda democrática, né, ela está saturada, por um lado, por questões micro, do micropoder, da micropolítica, como as questões identitárias, por exemplo, e, por outro lado, tomada por grandes questões, né, como a questão das relações globais, como você está colocando, que são questões que dizem respeito principalmente aos grandes líderes políticos, né, e que, de certa maneira, essa agenda que atinge o cidadão médio, ela meio que está esvaziada, né, na democracia contemporânea. Me parece que é um pouco essa a questão. Eu acho que um exemplo categórico acho que vai iluminar um pouco a cabeça da gente. A era de ouro da democracia, que para o Husserl é o século XX, né? Basicamente. No século XX que há algo que ele vai chamar de conciliação ou intermediação entre resultados benéficos e políticas de reconhecimento. Como é que nós podemos pensar essa dimensão? Gente, o século XX é o século em que há a incorporação de grandes massas à política institucional, né? Se você pensar bem, você tem a incorporação de um grande contingente populacional para dentro do sistema político. É claro que todo mundo não entra, e é claro que tem questões que se apresentam enquanto agenda política somente no futuro, né? Igual a questão das minorias colocadas, tal como ela é posta hoje, é muito diferente da questão das minorias colocadas ali no início do século XX. Mas você pensa um sistema político que amplia a participação popular e, ao mesmo tempo, produz benefícios coletivos ou melhoria do bem-estar na média, para a grande maior parte da população. E é isso que a democracia entregou ao longo do século XX. Né? Você tem a construção do estado de bem-estar social em boa parte das democracias no mundo, e quando você tem esse elemento de incorporação de indivíduos ao sistema político e melhoria da qualidade dos padrões de vida das pessoas, você tem ali a intermediação entre resultados benéficos e reconhecimento, isso que eu estou chamando de era de ouro da democracia. E, nesse período da história, havia os partidos políticos têm grande importância, porque eles são, né, basicamente, os atores políticos capazes de expressar determinadas agendas e aglutinar clivagens e preferências existentes na sociedade. Então, a democracia do século XX é a democracia em que há incorporação de pessoas ao sistema político, há uma expansão da qualidade de vida, na média, né? Temos que pensar sempre na média da população, e existia os partidos políticos como um forte organizador
das pressões sociais, sobretudo por reconhecimento, né, para fazer com que determinados atores que eram alijados do sistema político pudessem integrá-los nesse sistema. E daí o Russman faz toda uma crítica, né, ou uma leitura de que, atualmente, né, os partidos não conseguem mais fazer essa intermediação. Né? Eu vou ler essa citação aqui do Russman, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente. Hoje, esses partidos também tendem a se desfazer, à medida que as aspirações de reconhecimento pessoal alimentam a frustração política com a mecânica da representação democrática. Por se tratar de uma democracia, ninguém quer dizer abertamente o quanto ela ficou difícil. Os políticos, à época das eleições, ainda prometem de tudo para todos. Esse movimento social irá resolver seus problemas pessoais, aquele culto à personalidade irá restaurar a grandeza do seu país. Essas promessas vazias acabam lesando os políticos pouco tempo depois, ponto em que são trocados por outros, mas a democracia não melhora. Eu passei um slide a mais, eu vou voltar, tá certo? Para voltar naquele ponto que eu estou chamando a atenção, mas eu quis falar dessa era de ouro de funcionamento da democracia, que é o século XX, para ficar claro do que ele está chamando de atenção, dessa ausência de uma perspectiva meso da política e da democracia. Então, basicamente, a democracia ela funciona meio que de forma inercial, né, com a conservação das suas potencialidades negativas, que basicamente está relacionado com a troca das elites políticas. As eleições são rotineiras, né? E ele até vaticina, é bem provável, ele até vaticina no livro, assim, que é bem provável que Donald Trump não cumpra mais do que 2 mandatos, ou que nem tenha um segundo mandato. Ele é até meio profético quando ele fala no livro, né? Porque há essa possibilidade de troca das elites políticas. Mas o que essa democracia não entrega mais é uma melhoria dos padrões de qualidade de vida para a maior parte da população, associada com políticas de reconhecimento pessoal. Ela não consegue mais entregar essas duas coisas ao mesmo tempo e de forma relacionada. Ou ela entrega resultados benéficos na dimensão social, ou entrega políticas de reconhecimento pessoal. Então, aí uma outra citação do Russman: as soluções para os nossos problemas comuns, que dependem cada vez mais da especialização técnica, tendem claramente no sentido das tecnocracias. As demandas de reconhecimento cada vez mais manifestas na linguagem da identidade pessoal estão indo no sentido oposto, rumo a alguma coisa que lembra o anarquismo. Ele chama atenção para o não processamento de determinadas demandas por vias institucionais, em função de uma espécie uma ideia de que a democracia caducou e ela não está dando conta mais de processar determinadas questões que aparecem na ordem do dia. E daí, aquilo que emerge como parte do problema, da solução para o problema, ou que as pessoas imaginam como uma possibilidade de ampliação da democracia relacionada à revolução digital, ele vê muito mais como algo que agudiza o problema, em função do surgimento da expressão pessoal hiperestimulada, relacionada à defesa de valores. É um militante de internet que não canaliza para o sistema político a sua questão. E, dessa forma, ele até brinca, né, que o Zuckerberg seria até mais perigoso do que o Trump. Apesar do Mark Zuckerberg não estar tramando nenhuma revolução contra-democrática, nada nesse sentido, mas a ideia de que se chegaria a uma democracia digital, uma e-democracia, ela é um tanto ingênua e perigosa, porque cada vez mais ela estimula a expressão pessoal, que é individual, ela não é coletiva, ela não amálgama e não produz ação coletiva, seja para que causa for, né? Então,
num certo sentido, o Russman ele está chamando atenção para isso e vendo isso como um problema. Gleito, você quer comentar algo, meu amigo? É isso aí, Tiago, perfeito, né? Tem a ver com essas dimensões que você está falando mesmo, de que a democracia ela vive, ela tem enfrentado determinadas situações na sociedade contemporânea e que ela não tem conseguido processar, né? Então, por um lado, ele fala assim, por um lado, a democracia, para atender determinadas demandas, se aproxima daquilo que seria uma tecnocracia, não um governo de especialistas, porque ela tem que lidar com determinadas questões que são muito complexas. Por outro lado, essa fragmentação de questões, né, que ele tá dizendo, que levam até um certo anarquismo, assim, uma espécie de anarquismo, né, porque você tem uma fragmentação de vozes e de questões, e que as redes sociais, de certa maneira, são uma expressão disso, né, você tem uma fragmentação de vozes e de questões ali que não geram um esforço coletivo e, portanto, a democracia não consegue processar isso, né? Porque, historicamente, no seu momento áureo, a democracia, ela processou grandes questões coletivas, né? Que vinham de grandes movimentos coletivos, com pautas claras, né? E diante dessa nova realidade que nós temos vivido, as instituições democráticas, elas não conseguem responder a essa fragmentação de vozes, né? Eu acho que um grande exemplo, né, Gleito, que a gente pode falar, por exemplo, é a incorporação das mulheres ao sistema político, o voto feminino, né? E a própria possibilidade das mulheres concorrerem em eleições, né? Como relacionada à era de ouro da democracia, né? Esse termo era de ouro é eu que estou colocando, tá, gente? Se não, termo colocado pelo Russman, não, tá certo, gente? Mas é para ilustrar que o Russman Mas tem a ele ideia de está nesse nível mesmo, Thiago. É exatamente isso que ele está pensando. Ele está pensando que o século XX foi a era de ouro da democracia, né? ali funcionou bem, né? Agora ela está funcionando mal. Ao fim, ele traça algumas elementos que ele chama de lições para o século XXI a partir da leitura de que a democracia está em crise, né? O primeiro elemento que ele chama a atenção é, sim, a democracia ocidental está em declínio. Mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção de que nós não podemos permitir uma preocupação constante com a morte. Com a morte de quem? Com a morte da democracia. Nós precisamos vivenciar, né, a experiência cotidiana social e política. Não devemos nos abrir mão de vivenciar a democracia tal como ela está. E ele ainda vaticina a questão de que a morte da democracia ela não é mais a mesma, não é mais a mesma de que ela é processual, ela é gradual, ela está relacionada ele usa até mesmo a metáfora de que a vida humana pode ser prolongada artificialmente, mesmo que ela esteja precária, né? Ele fala que essa ideia também se aplica para se pensar a morte da democracia, e basicamente de que a democracia não somos nós, né? É um sistema de governo. Que basicamente a extinção da democracia não é a nossa extinção, né? A queda do Império Romano não acabou com os seres humanos. No limite, isso, né, gente? Houve só uma mudança. E relacionado a esse elemento processual e de que a morte da democracia pode ser prolongada no tempo, ele chama a atenção de que ela não vai ser interrompida por tal como ela foi no passado, né, com golpes militares, um evento abrupto que marca um limite na história em que aqui não temos mais democracia, né? Ele pensa como algo que se dará em termos de processo. E aí tem uma frase, essa é a última oração do capítulo. Ele fala assim: a democracia ocidental irá sobreviver à sua crise da meia-idade. Com sorte, sairá dela um pouco baqueada, mas é improvável que saia dela revivida. Afinal, esse não é o fim da democracia, mas é assim que a democracia chega ao fim. Eu acho essa frase emblemática, e eu vou interromper a apresentação para conversar com vocês,
Eu acho essa frase emblemática por um aspecto interessante que está relacionado com minha fala do começo, dele nos chamar a atenção para pensar possibilidades, desdobramentos. No limite, né, Gleito, ele está fazendo, assim, se nós formos pensar em termos de democracia, eu acho que ele está pensando na necessidade dessa democracia se tornar menos institucionalizada no sentido da competição eleitoral político-partidária e ela passar a se tornar mais substancial. E aí, a necessidade de se pensar... Perdão, gente. Daí a necessidade de se pensar novos arranjos políticos, né? A necessidade de substancializar essa democracia. Não sei se esse talvez seria o melhor termo, mas a ideia de que essa democracia que apenas troca elites políticas, como ela entrega pouco na contemporaneidade, ela já chegou ao seu fim, né? Não necessariamente ela vai deixar de existir, mas ela está operando mal. E daí, ele, no limite, está nos fazendo um convite para pensar em inovações institucionais, né? Talvez até mesmo pensando através da utilização de tecnologias da informação, possibilidades de atuação democrática, que não sejam estéreis como as de hoje, né? O militante de rede social, entendeu? E, inclusive, existe toda uma agenda de pesquisa sobre e-democracy, tá, gente? Inclusive, eu tenho uma amiga, uma cientista política, a gente tem escrito algumas coisas juntas sobre políticas públicas de combate ao Covid, e ela é uma das pesquisadoras, a Elga Nascimento, Gleito, não sei se você conhece ela escreve muito sobre e-democracy, né, que é democracia digital, junto com um professor da UFMG que se chama Marcos Abílio. Então, tem muita gente pesquisando, né, inovações democráticas que passam pelas tecnologias de informação. E até mesmo a dimensão do fortalecimento da agenda de governos locais ou de uma política uma micropolítica que se dá no local, talvez num nível de governança menor do que o município, inclusive, um nível de governança talvez menor do que o município, mas que, ao mesmo tempo, dê conta de agendas, disso que ele chama de agendas globais, né? O convite a se pensar possibilidades. E por isso que eu tenho uma leitura positiva do texto do Russman, dessa questão de que, olha, temos problemas, a democracia está disfuncional. Ela está disfuncional porque ela está operando no automático. Ela não entrega mais qualidade de vida, bem-estar para uma boa parcela da população, né? E, ao mesmo tempo, ela não processa pautas de reconhecimento. Como fazer? O que fazer? Né? Ela está num momento de esgotamento, mas o que virá para frente, nós não sabemos. Né? Não dá para... inclusive, não dá para... o que ele chama atenção, inclusive, é assim, não dá para a gente cravar que, ao fim da democracia, pensado enquanto processo, teríamos autoritarismo. Por isso que é uma leitura positiva. Né? Não dá para ninguém cravar isso. Não há uma teleologia no processo de desenvolvimento em que ele pensa a democracia. Talvez ele pense algo que nós ainda possamos até continuar chamando de democracia, mas com outras instituições funcionando, como eu chamei a atenção. Né? Gleito, não sei se quer colocar algo, meu caro. É bem nessa linha mesmo, Thiago. O que me parece, essa primeira observação que ele faz, né, de que a primeira questão que nós temos que ter consciência, né, ele está dizendo de que o que o Thiago está chamando aí da era de ouro da democracia passou. Então, um pouco que ele está dizendo é o seguinte: aquele momento áureo que a democracia viveu nas nações de democracia avançada do século XX, isso, de certa maneira, não vai voltar. Não tem muito mais como retornar ao passado, porque as condições hoje são outras, né? Um pouco isso que ele está dizendo. Mas também não há clareza sobre o que vem ainda, né? Agora, é uma abertura à criação, ao processo de criação histórica, né?
Porque ele está dizendo um pouco isso, a humanidade ela não sucumbiu quando outras instituições que eram consideradas fundamentais sucumbiram, né? Então, quer dizer, a humanidade também não vai acabar, muito provavelmente não vai acabar quando a democracia acabar, mas na verdade, uma resposta que o século atual que nós, uma resposta política que o século atual que nós vivemos vai ter que responder, né? Porque o fato, ele está dizendo, é que aquele momento áureo da democracia passou, né? E não tem mais como a gente, né? A gente tem muitas vezes assim, a democracia escandinava dos anos 50, 60, 70. Ele está dizendo que não tem, que isso aí não tem muito mais como voltar atrás nisso aí, né? Agora, o que vem também, aí é uma resposta que está aberta para a humanidade no século XXI, né? E ele está dizendo, olha, provavelmente algumas nações vão continuar democráticas, em algumas em que a democracia é mais solidamente, né, enraizada, e provavelmente em outras vai surgir outras coisas, essa situação de crise talvez se arraste ainda muito, ao longo de muito tempo, né, porque é isso, a morte da democracia, ele está dizendo um pouco isso, né, a democracia não é a morte da democracia, mas é, de certa maneira, um esgotamento das energias democráticas, um pouco, não é a Ele até morte, usa ela não uma. vai morrer, ela não vai ter um golpe fatal, assim, né, que ela morre e tal, mas há, de certa maneira, um esgotamento das energias democráticas que foram fundamentais no século XX, e aí cabe a nós, no século XXI, imaginarmos outra coisa, né. Vai lá, Thiago. Não, só lembrando essa coisa dele, falou assim: olha, o Erdogan já tá. O Erdogan não, o Orbán já tá não sei quanto tempo lá na. É o Erdogan mesmo, né, que ele tá falando. Ele cita um dos dois no texto. É o Erdogan que está mais tempo lá na Turquia, né? O Erdogan já tá tanto tempo lá na Turquia, entendeu? E vida que segue, vida que segue. Igual ele fala, talvez a resiliência, onde haja uma cultura cívica mais forte, onde haja aquele ethos democrático que nós estávamos falando na aula passada, né, onde existe esse ethos democrático, possibilite a continuidade da democracia. Talvez haja avanços institucionais que possibilitem a canalização dessas diversas novas demandas. É quase isso, né, Gleito? Eu acho que o Russell está chamando atenção. Olha, se apresentam novas demandas políticas que não existiam no século XX e que agora são agenda. Só que a própria forma como a democracia tem operado, né, essa ideia dela, de uma democracia funcionando quase que inercialmente, com essa dimensão de apenas garantir os procedimentos de trocas de elites, não tem dado respostas suficientes ou satisfatórias para essas crises. Daí a necessidade de horizontes em aberto, possibilidades em aberto. E a leitura que eu faço é positiva. Por que não pensar em aprofundamento de práticas democráticas, em termos de teoria política? Né? Por que não pensar em nível de governo local de forma a lidar com problemas da comunidade de maneira mais restrita, mas ao mesmo tempo também possibilitar pensar dimensões globais, né? Vários, acho que arranjos aí vem, né? A mente humana, ela é profícua, né, em pensar possibilidades. Alguém quer fazer um comentário, quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, gente. Está aberto, gente, para qualquer questão. Eu penso muito assim, uma questão que se coloca muito assim da dimensão de como e aí é uma discussão que sai do âmbito da democracia, mas que tem a ver com a democracia, mas passa pela dimensão da agenda da esquerda no século XXI, né? Que a esquerda se mudou muito a partir da dimensão da lógica do trabalho industrial, né?
de ter um discurso ali para o trabalhador do chão de fábrica, pensando numa relação de trabalho que existiu no século XX. Hoje nós temos outras relações de trabalho que não são mais, né, que passa por uma desregulamentação pesada dos sistemas de proteção social, e isso não é algo somente, que está acontecendo somente no Brasil, é algo global, é um fenômeno global, uma pressão, né, do capital por uma desregulamentação dos sistemas de proteção social. Surge um novo tipo de trabalhador, e a esquerda, por exemplo, que a esquerda no Brasil não consegue dialogar com esse trabalhador. Porque esse trabalhador muitas vezes não se vê, sequer se vê como explorado, ele se vê muitas vezes como empreendedor. Como é que você lida com essas novas questões que são postas? Exato. Mas eu acho legal do Russell, ele fala assim, eu não quero propor solução nenhuma, não. Eu estou assim também, não quero propor solução nenhuma. Pergunta, gente? Meu Gleito, acho que não tem... Se ninguém for fazer pergunta, a gente pode encerrar por aqui, meu caro. Vamos encerrando? Ótimo, tranquilo. Só lembrando aqui para a semana que vem, tá, lembrando duas coisas, né, que tem um estudo dirigido que é para entregar, o estudo dirigido 1 que é para entregar essa semana, entrega lá via Moodle, tá certo, gente? Lembrar isso lá. E para a semana que vem, a leitura é um trecho do livro do Timothy Snyder, que se chama Na Contramão da Liberdade, a guinada autoritária nas democracias contemporâneas, e aí o livro nós vamos disponibilizar lá também no Moodle, daqui a pouquinho a gente posta lá, tá certo? A Milena está lembrando que entregar até amanhã, exatamente, o exercício é até amanhã, né, Milena? E aí a entrega via Moodle lá, tá certo, gente? Tranquilo, então? Então, ficamos por aqui. Então, boa noite, gente. Até semana que vem. Até o nosso próximo encontro. Deixa eu interromper na gravação. Boa noite para todo mundo.